Bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Nós vamos continuar falando a respeito das provas em espécie, dessa vez a respeito da prova documental. A prova documental que está dos artigos 405 a 441 do CPC. É muita coisa sobre prova documental. Tanto é que o CPC ele vai dividir esse meio de prova em três tópicos. Sobre a força probante, sobre a arguição de falsidade e também sobre a produção da prova documental. Primeiro nós temos que pensar o que é documento. Documento é qualquer coisa capaz de reproduzir um fato ocorrido. E quando se fala coisa, é qualquer coisa no sentido de uma fotografia, um vídeo, um áudio, um documento particular ou público ou qualquer outro meio idôneo que seja capaz de comprovar que determinado fato existiu ou não existiu. Sobre documento, nós já tivemos um apanhado a respeito disso, até porque lá na petição inicial, o CPC exige que o autor deve instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis para a sua propositura. E já, quando se trata da contestação, pelo princípio da concentração, nós sabemos que o réu ele deve, na sua primeira oportunidade, que é a contestação, juntar todos os documentos necessários para comprovar o fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito do autor. Em relação à força probante, o CPC reserva os artigos 405 até o artigo 429 para tratar a respeito da força probante. Quando fala força probante, quer dizer qual é o grau de veracidade que aquele documento carrega, qual é o grau de credibilidade que aquele documento carrega. Ele vai ter uma presunção de veracidade absoluta ou relativa? Ele vai admitir prova contrária ou não? Os documentos públicos, como regra, têm presunção de veracidade absoluta, a não ser que aquele documento público tenha sido feito por um oficial que não tinha competência para fazer aquele documento ou até tinha competência para fazer aquele documento, porém não foi observadas as formalidades legais da produção daquele documento público. Neste caso, esse documento, por mais que tenha sido feito por um agente público, ele vai ter força de documento particular. A respeito do documento particular, nós temos que ler do artigo 408 até o artigo 410 e depois ir lá para o artigo 412. O artigo 410 ele vai trazer quem é o autor daquele documento particular, ou seja, quem produziu aquele documento particular. Já o artigo 408 ele tem uma informação importante que eu quero que você grave no seu caderno. O artigo 408 fala o seguinte: as declarações que constam em documento particular, escrito e assinado, ou em documento apenas assinado, faz prova em benefício daquele que o subscreveu, ou seja, provará em favor daquele que o assinou. Tanto é que, se um documento particular não foi impugnado, ou seja, não foi contestado o seu conteúdo, significa dizer que aquele conteúdo que o documento particular carregava expressava exatamente a vontade da pessoa que o produziu. Então, quer dizer o seguinte: se eu, autor, levo um documento que eu, parte autora, produzi como documento particular, e a parte requerida não impugnou esse meu documento particular, o CPC considera que esse documento representa exatamente aquilo que eu, autor, queria manifestar como a minha vontade. E um bom exemplo para utilizar sobre essa manifestação de vontade nos documentos particulares são os livros empresariais, que inclusive está dentro desse capítulo de força probante que nós estamos estudando. Os livros empresariais, que estão ali dos artigos 418 a 421, é um bom exemplo para falar a respeito de força probante. E eu vou falar mais sobre livro empresarial porque é um tema que pode ser cobrado inclusive lá na prova de direito empresarial. Então não é um tema exclusivo aqui do direito processual, mas também do direito empresarial. Sobre a força probante do livro empresarial, nós temos que fazer duas situações. Em uma relação processual,
Um dos polos é o empresário e no outro polo é qualquer outra pessoa. Não estou falando que o empresário necessariamente tem que ser o autor ou réu, mas em um polo processual tem o empresário, em um outro polo processual tem qualquer outra pessoa, mas não outro empresário. Nessa situação, o livro empresarial, por mais que tenha sido feito pelo autor, vai provar contra ele. Uma segunda situação, em que nos dois polos processuais estão dois empresários, o livro empresarial vai provar em favor daquele que o produziu. Então, vamos imaginar que nessa segunda situação nós temos um empresário no polo ativo e no polo passivo. Então, são dois empresários litigando um contra o outro. O empresário que está no polo ativo junta o seu livro empresarial. E esse livro empresarial vai fazer prova em favor dele, autor e empresário. Tá certo? Fique bem atento a essa questão, porque é um bom tema, uma boa questão para ser cobrada lá no direito empresarial. Quando nós temos o documento particular, nós temos que pensar o seguinte. Agora nem tanto, porque os processos são eletrônicos, então isso talvez perde um pouco de sentido falar para quem já é da geração mais moderna como vocês. Mas nós temos o documento original e evidentemente que a depender da situação não tem como você levar para o processo, quando o processo era físico, o documento original, porque a parte precisava ficar com o original ou até mesmo não podia deixar o original no processo em razão de risco de extravio e tudo mais. E o CPC, ele se preocupou com isso. Tanto é que lá no artigo 424 fala o seguinte, que as cópias de documentos particulares têm a mesma força probatória dos seus originais. E cabe ao escrivão intimar as partes para que as partes apresentem os originais e o escrivão faça a conferência entre a cópia e o original para declarar que está tudo de acordo com o documento original. Em relação à produção também de prova documental particular, a reprodução de fotografia, vídeo, áudio, qualquer outro meio idôneo para provar a existência ou a inexistência de um fato, ela pode ser utilizada dentro do processo e vai ser válido. Então, se eu juntar uma fotografia, se eu juntar um vídeo, se eu juntar um áudio, essa reprodução mecânica da existência ou da ocorrência daquele fato, ela vai ser válida, até ou salvo se a parte contrária impugnar esse meio de prova que eu estou utilizando. Então pense o seguinte, parte requerida, junto uma fotografia ou junto um vídeo ou um áudio para provar que o fato que o autor está alegando, ele não existiu. Até que o autor faça a impugnação desse documento, bastando o autor dizer o seguinte, olha, esse documento eu, autor, não considero com conteúdo válido. Até o autor demonstrar que aquele conteúdo, aquela prova, ela não é verdadeira, ela é uma prova falsa, ou ela não tem um conteúdo verídico, aquele documento que o réu, nessa situação hipotética, juntou, ele vai ser capaz de comprovar que aquele fato realmente não aconteceu. Então, as reproduções mecânicas, elas provam a existência ou inexistência do fato, até que a parte contrária venha e faça a sua impugnação em relação àquela prova. Quando fala impugnar a prova, significa dizer o seguinte, olha, o conteúdo dessa prova, ele é verídico, ou essa prova, ela é falsa, esse meio de prova, essa reprodução mecânica, ela é falsa. E pensando nisso, o CPC, no artigo 427 e 428, ele trata a respeito da cessação de fé, ou seja, de credibilidade ou veracidade dos documentos particulares e públicos. No artigo 427 vai falar o seguinte, cessa a fé do documento público e do documento particular quando forem declarados a sua falsidade na via judicial. Então, o documento público, ele deixará de ter credibilidade ou deixará de ter presunção
absoluta de veracidade quando houver a sua declaração de falsidade reconhecida judicialmente. A mesma coisa o documento particular. O documento particular também vai perder a sua credibilidade quando a parte contrária requerer a declaração de falsidade daquele documento. Mas só que o documento particular ainda tem uma outra facilidade de ser impugnado, que está no artigo 428. O artigo 428 fala também que pode acabar a fé, ou seja, cessa a fé do documento particular quando aquele documento for impugnado a sua veracidade, ou seja, for requerida a sua falsidade ou contestada a sua autenticidade, e também quando for impugnado o seu conteúdo. O conteúdo não é verídico. E uma outra situação é quando a parte contesta o preenchimento de um documento até então assinado em branco, ele contesta baseado no preenchimento abusivo de um documento particular que até determinado momento estava em branco. Isso aí nós vemos no artigo 428. Em relação à arguição de falsidade, em relação à produção de prova documental, será tema das nossas próximas aulas.